Capítulo 248 A Onda Demoníaca 1. Uma tempestade estava devastando a Ilha do Caos. O Wilk estava esperando os reis demônios na fortaleza dos piratas do Barba Negra com Leifina. A propósito, senhor, está tudo bem em simplesmente me trazer. Mesmo que você tenha a habilidade de convocar seus vassalos imediatamente. Mesmo que eu invoque apenas os reis demônios selados em Lemegeton, haverá o dobro deles. Além disso, se ele trouxesse seu exército para o local da reunião, ele poderia criar uma sensação de tensão e incongruência. Leifina não se opôs mais após ouvir a explicação de Wilk. Temos cerca de 10 minutos até o nosso compromisso, de acordo com o relógio de bolso do mestre, ela disse. Sim, é hora deles aparecerem. Wilk olhou pela janela. O mau tempo foi intencional. Ele impediria que forasteiros se intrometessem. No entanto, só por precaução, Wilk mandou Drake patrulhar a ilha. Ele não sabia se o grupo de Lilith decidiria aparecer. Honestamente, estou me perguntando se os reis demônios restantes concordarão em ser selados em paz. É da natureza deles detestar ser governados por outra pessoa. Não entendo o que os faria considerar estar sob seu governo uma opção, Leifina mencionou. Talvez seja apenas um seguro. Ser selado em Lemegeton era melhor do que ser colocado para dormir à força no abismo. Se os novos lugares do trono divino fossem preenchidos e o acampamento dos deuses celestiais se tornasse mais forte, os atuais reis demônios provavelmente não conseguiriam lutar ou lidar com eles. De qualquer forma, espero que a conversa com Agares corra bem. Ela parece ser a representante dos reis demônios restantes, então acho que a decisão cabe a ela, ela continuou. Não se preocupe muito. A iniciativa está do meu lado, ele respondeu enquanto puxava o Absorber Trigger. Com o Absorber Trigger, ele seria capaz de isolar a maioria dos reis demônios. Mesmo que as negociações tenham terminado mal, não houve problema. Quando os dois ainda estavam conversando. Olá, tio. A porta se abriu e um rei demônio, com cabelos ruivos caindo até a cintura, entrou. Na frente estava Agares, o rei demônio de 2º grau. Sua aparência era tão sensacionalmente bela que não seria estranho se ele ouvisse alguém exclamar à primeira vista. No entanto, Wilk manteve uma expressão sombria e cumprimentou Agares. Você chegou um pouco mais cedo do que o horário marcado, Agares. Eu queria falar com você antes de discutirmos com os outros. Agares olhou para a aparência de Wilk com olhos azuis brilhantes. Embora estivesse na forma de um ser humano, ela emanava uma aura mágica aterrorizante. Sente-se aqui e converse. Você é o 2º rei demônio ranqueado, então você merece essa posição, Wilk disse calmamente. Aspas reticências. Obrigado pela sua consideração. Agares sentiu momentaneamente que havia se tornado sua serva. Era muito estranho para ela considerar outro além de Baal, o rei demônio de primeira patente. No entanto, o homem na frente dela era um homem de posição muito mais alta que Baal, com base no mundo dos demônios, então ela não se sentiu mal. Atualmente, mais da metade dos reis demônios estão sob seu controle. Como cada rei demônio era possuído e governava uma parte do mundo demoníaco, o Wilk praticamente governava a maior parte do mundo demoníaco. Valeu a pena fazer parceria com o Wilk. Então, o que você quer dizer? Ele perguntou. Ouvi dizer que você até selou Baal. Portanto, para todos os efeitos, você é o demônio número 1 no mundo dos demônios, ela respondeu. Agares sempre esteve em conflito com o linha dura Baal. Sua posição era de coexistência e paz com outras raças. Era a lógica de um rei demônio moderado. Eles acreditavam que se o mundo demoníaco não fosse invadido, não seria necessário travar guerra com seres de outra dimensão. Mas com o envolvimento do Criador, você e seus compatriotas estão atualmente em posição de serem caçados por todos no continente Eif, ele respondeu, preenchendo as lacunas. Você é o único que pode resolver esse problema, ela afirmou em concordância. Os reis demônios restantes sabiam de sua situação. Todos eles provavelmente perderiam para o Criador. Por essa razão, foi mais sensato acreditar no mais promissor Lorde Demônio durante o fim dos tempos. Lilith encorajou vocês a tomar essa decisão de alguma forma. Wilk perguntou. Ela tem falado sobre o Lorde Demônio por um longo tempo. No entanto, nenhum dos 72 reis demônios acreditou em suas palavras. Os 72 reis demônios, que só podiam ir e voltar entre o mundo demoníaco e o continente Eif, não tiveram a chance de conhecer o antigo Lorde Demônio, Azura, que existia em um plano superior. Então, todos pensaram que Lilith havia criado uma existência fictícia, Azura, para expandir seu culto às bruxas. Esse era o sentimento predominante até o recente advento dos demônios antigos.
Certamente, o maior poder demoníaco dos demônios existe. Realmente existe um trono de Lorde Demônio. Eu conheci Azura e recebi seu título. Quero que você lidere o acampamento demoníaco após tomar os poderes dos reis demônios restantes e assumir o assento no trono do Lorde Demônio. Aparentemente, Lilith parece gostar bastante de você. Mesmo se eu selar todos vocês em Lemegeton? O Wilk perguntou, imediatamente lançando uma bola rápida direta. Agares sorriu amargamente como se esperasse essa pergunta. Não tem jeito. Além disso, não estaríamos todos sob você de qualquer maneira quando você finalmente alcançasse o trono. Nós, reis demônios, não fomos restringidos e confinados em nossos cantos de qualquer maneira. Isso é verdade. Lemegeton seria apenas um espaço de restrição diferente. De acordo com Lilith, a missão para se tornar o Lorde Demônio começa quando você preenche Lemegeton. Em outras palavras, mesmo se quiséssemos sentar no trono, não podemos. Só você pode começar a missão. Era um problema de sistema, então era difícil entender completamente o motivo, mas era importante que tudo começasse com ele. O Wilk assentiu e voltou ao tópico principal. Então, qual é o problema? Acredito que você queria me encontrar pessoalmente para negociar alguns termos. Sim, você percebe nossas intenções rapidamente. A condição é uma garantia de nossos direitos. Eles queriam o direito de agir livremente e serem reconhecidos como governantes de suas propriedades demoníacas durante os tempos em que o Wilk não os exigia. Eles não queriam ficar confinados em Lemegeton. Essa era a exigência de Agares. Ela não queria ficar presa em Lemegeton como os reis demônios que já estavam selados. O Wilk considerou o pedido dela por um tempo, então assentiu. Ótimo, sob a condição de que você me obedeça obedientemente e não faça truques inúteis. Obrigado. No entanto, tenho mais um pedido. Agares pegou um mapa do mundo demoníaco. Ela colocou-o sobre a mesa circular e apontou para a área leste. Este é o santuário de Lilith. É onde Aleister e as 7 bruxas sinistras vivem. Certo. Qual é o problema? Eles vêm construindo prédios de grande porte usando demônios desde um ano atrás. Mas ninguém consegue descobrir o que eles estão construindo. Agares estava curioso sobre o que Lilith estava tentando completar. Ela sempre foi cautelosa com Lilith. Lilith sempre agia em segredo. Uma grande construção. Ela estava planejando construir algo como uma pirâmide para o advento do próximo Lorde Demônio. De repente, ele também ficou curioso, então assentiu e disse, tudo bem. Vamos descobrir, mas não sei quanto tempo vai levar. O santuário de Lilith fica bem ao lado da minha propriedade demoníaca, então eu te notificarei assim que houver alguma informação nova. Agares esperava que sua propriedade demoníaca não fosse danificada ou destruída devido aos planos malucos de Lilith. Enquanto Wilk continuava conversando com ela, os outros reis demônios apareceram um por um. Meu nome é Jefar, o 16º rei demônio. Estou em 37º lugar. Os novos reis demônios se apresentaram um por um. No entanto, Wilk levantou a mão porque ele conhecia todos os 72 reis demônios de suas experiências passadas. Chega, sente-se. Isto não é uma reunião social. Aspas reticências. Então, vamos sentar lá dentro. Os reis demônios declararam sua proposta de negociação para o Wilk. Assim como Agares, eles queriam ter sua autonomia garantida em troca de sua lealdade a ele, e o Wilk aceitou suas propostas. Quando vocês não tiverem ordens, vocês estarão livres. No entanto, já que vocês geralmente administram as propriedades demoníacas, se necessário, eu posso solicitar alguns de seus recursos ou trabalho. Aspas reticências. Estamos satisfeitos e podemos concordar com isso, disse Agares. O fato é que ele deu a Agares um tratamento mais preferencial do que aos outros reis demônios. Ela era a chefe do grupo moderado, então valia a pena dar a ela alguns benefícios adicionais para tê-la melhor ao seu lado. A próxima pergunta era sobre Game of Divine Thrones. O Wilk perguntou. Sim, a intervenção do Criador nos colocou em uma posição difícil. Recentemente, até mesmo masmorras épicas com recompensas de artefatos de classe S surgiram, explicou um rei demônio. A partir de algum momento, os reis demônios começaram a agir e falar como vassalos de Wilk. O Wilk olhou ao redor e falou em voz alta, os 4 assentos vazios serão preenchidos com meus aliados entre as outras raças. Vou garantir que os lugares não sejam ocupados por mais ninguém. Embora você possa considerá-los aliados agora, aqueles que você apoia nos tronos divinos podem mudar de posição e traí-lo quando estiverem sentados. Por que você simplesmente não deixa todos os assentos vazios? Um rei demônio sugeriu. Eu também acho que seria melhor.
Quando a Segunda Guerra Demoníaca acontecer, os deuses não terão escolha a não ser ficar do lado do Criador, outro rei demônio continuou. Os Demon Kings foram muito negativos sobre o plano de Uluk de preencher as vagas. No entanto, Uluk manteve-se firme em sua posição. Anjos e deuses têm uma história de luta contra o Criador. Não pense em extremos, disse o Uluk. Reticências. Se Azura diz, terei que seguir suas palavras. Você agora é o governante do mundo demoníaco, um rei demoníaco respondeu. Acho que precisamos administrar minuciosamente as masmorras épicas. A quem você vai confiar isso? Perguntou um rei demônio. Dentro das masmorras épicas, havia anjos do acampamento do Criador que agiam como gerentes das masmorras. Portanto, era necessário bloquear o acesso de fora das masmorras épicas com antecedência, para que outro grupo não assumisse o controle. Claro, era difícil para 72 Demon King aparecer abertamente neste mundo porque havia um prêmio desejado da missão universal. Eles não seriam capazes de se mover livremente e impor os perímetros de nenhuma masmorra épica. Se for difícil mobilizar os demônios, seria melhor usar outras forças, como a cavalaria automatizada, disse o Uluk. O Automated Calvary? Você está se referindo à arma mágica que a Leicester fez e usou da última vez? Sim, naquela época, eu o dominei e experimentei nele. Unidade Ishivar 1. Em Inosha, foi possível produzir em massa as unidades de cavalaria robótica, pois eles conseguiram reproduzi-las usando a unidade Ishivar 1 como protótipo. Se não fossem unidades suficientes, ele também poderia pesquisar mais sobre Alice, a rainha dos espinhos, e desenvolver uma força de mortos-vivos. Além disso, havia também 2 homúnculos que Aris estava consertando. Quando Uluk revelou seus planos e o poder de fogo à sua disposição, os reis demônios olharam para ele com admiração. Ele é nosso Azura, para já ter preparado uma contramedida tão completa. Eu sou bastante capaz. Antes de seu retorno, Uluk reinou sobre o continente Eif como o senhor mais forte. O necromante Logan e seu exército de 100.000 mortos-vivos e Ofélia, a rainha élfica que atingiu o auge da magia pura, não conseguiram vencê-lo. Ele selou 72 reis demônios, conquistou gigantes e dragões e realizou várias conquistas. E após seu retorno, ele tentou fazer ainda mais. Seria ótimo se Azura assumisse o trono do Lorde Demônio o mais rápido possível. Se isso acontecer, o mundo será verdadeiramente libertado. Não azarem. De qualquer forma, agora é hora de subjugar vocês. O Uluk derrotou Lemegeton. Mais tarde, quando ele terminou de selar todos os reis demônios, uma série de mensagens do sistema surgiram em sua mente. Todos os 72 reis demônios foram selados com Lemegeton. A habilidade de Lemegeton foi desbloqueada. De agora em diante, você pode entrar e sair livremente do mundo demoníaco. Você adquiriu o direito de sentar no topo do trono do Lorde Demônio. Um novo desafio será lançado. Capítulo 249 A Onda Demoníaca 2. Finalmente cheguei ao primeiro portal para sentar no topo do trono. Ele nunca havia recebido tal missão antes de retornar a este mundo. O Uluk leu imediatamente a janela de informações da missão. Nova conquista. Nome, Lorde Demônio. Tipo, épico, 1/3. Conteúdo, após desbloquear o último selo Inversérios, você será movido para a dimensão onde o Lorde Demônio reside. Métodos de movimento dimensional podem ser encontrados na Arca do Conhecimento. Outros, alcançável somente quando as estatísticas puras têm uma média de 1000 ou mais. Como mencionava a dimensão do Lorde Demônio, parecia se referir ao lugar que estava conectado ao último andar da Torre do Crepúsculo. Conheci Aris e Irene lá. A divindade celestial era a existência transcendente que governava aquela dimensão. Ele presumiu que derrotar essa divindade seria o próximo passo lógico da busca. Depois de organizar o conteúdo da missão em sua mente, o Uluk leu sua janela de informações de status. Shun Uluk. Ocupação, necromante, Azura, herdeiro mitológico, quebrador de regras. Título, Explorador lendário, a taxa de queda de itens aumenta em 20%, a sensação e a velocidade de movimento aumentam em 20% nas ruínas, governante do Mar Negro, invoca Kraken, cria bolhas de ar, controla o Mar das Trevas. Status. Força, 854 mais 20, Grandia, Lâmina da Condenação. Saúde, 832 mais 40, conjunto de armadura de placas do Berserker. Agilidade, 865 mais 40, conjunto de armadura de placas do Berserker, mais 20, manto da Rainha Banshee. Intelecto, 809 mais 20, Anel da Sombra da Lua, mais 20, Máscara do Bobo da Corte.
Espírito, 873 mais um 0. Espírito de luta do homem lagarto ancião, mais um 5. Cinto do capitão do golem de pedra de bronze. Outro. 25% de aumento na afinidade com os mortos. Aumento de 25% na resistência à magia negra. Aumento de 25% no poder quando a energia, tecnologia escura é usada. Meus níveis de habilidade são um pouco insuficientes. Objetivamente, seus níveis de habilidade atuais eram tremendos. Tudo isso graças à superação de seus limites ao vivenciar uma série de adversidades. Em relação ao seu equipamento, havia alguns que estavam um pouco desatualizados, mas Dexter poderia ajudá-lo a atualizá-los em breve, então não havia problema com o equipamento. Como os requisitos de estatísticas provavelmente serão resolvidos de uma forma ou de outra, devo me concentrar no desenvolvimento da classe adquirida recentemente. O herdeiro mítico permitiu que ele usasse 5 habilidades baseadas em engano, e o quebrador de regras permitiu que ele fosse contra as limitações do sistema do criador. No entanto, não fazia muito tempo que ele havia adquirido ambas as classes, então havia uma falta de habilidades associadas a essas classes. Em particular, para a classe Rule Breaker, ele não tinha noção de como adquirir habilidades. A habilidade básica era chamada de renomeação. A habilidade era literalmente chamada de renomeação. Era possível mudar o nome de um item ou habilidade que alguém possuía. Renomear deu a ele a habilidade de mudar o nome original de uma habilidade ou habilidade para qualquer coisa que ele escolhesse. Mudou a informação do sistema em si, não a disfarçou como fez o Moonshadow Ring. Como teste, ele mudou o Hidden Nocturne of the Crescent Moon para o Liandry's Ring. Foi um sucesso. O novo nome era muito mais conciso que o anterior, então ele decidiu manter a mudança. Agares falou enquanto Wilk tirava o anel de Liandry e começava a mexer nele. Seu equipamento parece um pouco pobre. Fora o Versérius, uma arma exclusiva para demônios, suas outras armas estão pelo menos vários níveis abaixo. Os acessórios não são tão ruins. No entanto, minha armadura definitivamente é datada, Wilk respondeu. Que tipo de armadura você quer? Tipo, quais materiais ou opções? Agares perguntou. Eu já tenho um material em mente, adamante. É um novo tipo de metal. Se ele ordenasse Cadiz, o alquimista da morte, ele seria capaz de obter adamante suficiente. Quando ele tivesse metal suficiente, a produção do equipamento seria deixada para o ferreiro de runas, Dexter. Ao ouvir as palavras de Wilk, Agares, que foi convocado há pouco, assentiu. Então, eu fornecerei outro material de primeira qualidade. Eu também fornecerei alguns materiais que ajudarão seu corpo a se desenvolver. Estou contando com você. Olá, tio. Agares desapareceu com uma nuvem vermelha de fumaça. Como prometido, Wilk garantiu e deu a ela mais liberdade do que os outros reis demônios. Ela era atualmente a única dos 72 reis demônios que estava se movendo do lado de fora. O resto estava selado em Lemegeton. Senhor, você não libertará os outros reis demônios? Leifina perguntou. Eu os libertarei em breve. Primeiro, irei visitar o mundo dos demônios e passearei por suas propriedades. No futuro, para desenvolver Inosha, a cidade da magia e da engenharia, e arrecadar dinheiro para a guerra, ele precisava arrecadar muito dinheiro. O adamante, produzido por Cadiz, tinha que ser usado imediatamente para uso interno, então a próxima melhor opção era roubar dos luxuosos cofres do rei demônio. Anteriormente, ele declarou explicitamente que solicitaria recursos ou mão de obra de suas propriedades, se necessário, para que sua ação não fosse considerada uma violação de contrato. O Wilk deu um passo à frente, imaginando quais tesouros estariam acumulados nos cofres do rei demônio. O Wilk roubou os cofres de todos os reis demônios, exceto o de Agares. Havia alguns itens valiosos e raros. De joias negras que ele nunca tinha visto antes até obras de artistas famosos. Graças a essa dádiva, parecia que ele não precisaria se preocupar com dinheiro por um tempo. Se você levar tudo, acho que os reis demônios ficarão muito insatisfeitos, meu senhor, Leifina perguntou com uma voz preocupada. Esses são itens que eles conseguiram saqueando de qualquer maneira, ele respondeu. Em outras palavras, era uma espécie de atividade de redistribuição voluntária. Bem, não vou usar esses itens de luxo para interesse próprio. Antes de deixar o mundo dos demônios, o Wilk não se esqueceu de dar ordens aos reis demônios. Planejo desenvolver a Isle of Chaos como uma base marítima em um futuro próximo. Grandes obras civis estarão em andamento, então vocês devem trabalhar de acordo com o cronograma planejado, o Wilk declarou. Aspas reticências. Sim, Azura, os reis demônios responderam, obedecendo às ordens de Wilk.
Claro, ele subjugou todos, exceto o grupo de Lilith. Você finalmente avançou e entrou no mundo dos demônios. Parece que você selou todos os 72 reis demônios, Aleister mencionou em voz alta, brincando. Mais cedo ou mais tarde, você também estará de joelhos, então fique ligado, Aleister. Desde a última batalha com os demônios antigos, seu relacionamento com o grupo de Lilith se tornou um pouco estranho. Claro, Ulk ainda os via como inimigos. Ele estava disposto a quebrar a trégua não verbal imediatamente se a oportunidade certa surgisse. Oh meu Deus, olha quem é. Você não é Azura? Um membro de Lilith disse em voz alta. Depressa, avise Lilith. Outro gritou. Melena, você não vai se vingar? Você quase morreu nas mãos dele uma vez, outro mencionou para outro membro. Quando Ulk se aproximou do santuário de Lilith, os membros do culto das bruxas olharam para ele com emoções variadas. Ignorando-os, Ulk se aproximou de um canteiro de obras de grande porte. Parece que uma torre está sendo construída. Parecia que a torre ficaria consideravelmente alta quando a construção terminasse. Ulk agarrou Melena, a bruxa da luxúria. Por que Lilith está construindo este edifício? E eu não sei. Como eu sei o significado mais profundo das ações de Lilith? Melena ficou perdida e pediu ajuda às outras bruxas. Quando a atmosfera começou a ficar fria, Ulk gentilmente soltou Melena. Onde está Lilith? Ele perguntou. Não direi. Além disso, Lilith provavelmente não vai te encontrar agora, ela respondeu. Lilith permaneceu em silêncio, mesmo que as bruxas estivessem relatando a situação atual através de um tipo de sistema de comunicação telepática. Ao ouvir as palavras de Melena, Ulk fez uma expressão desconfiada. Você deve estar escondendo alguma coisa. Ele não achava que aprenderia nada adotando sua abordagem atual. Quando Ulk virou a cabeça, Trívia, a bruxa da arrogância, ridicularizou-o em voz alta, certifique-se de começar a se ajoelhar e ficar grato a Lilith enquanto ela usou Azura para você. Você deveria ser grato e quieto em vez de se movimentar com uma cavaleira tão ornamental. Aspas reticências. Se você disser mais uma palavra, eu te decapitarei em um instante, ele retrucou ameaçadoramente. Saahaha. Fumaça preta flutuava no ar enquanto ele invocava Versérios, que tinha a forma de uma espada longa. Enquanto Ulk segurava a espada com uma mão, Trívia mordeu os lábios. Puta! Lilith proibiu as bruxas de se aproximarem ou tocarem em Ulk por enquanto. As outras bruxas também ficaram em silêncio, como se suas gengivas estivessem bem fechadas com mel pegajoso. Vocês, bruxas, não são divertidas. Provavelmente seria mais divertido ter uma discussão com Helena. Ele percorreu uma lista de verificação mental. Parecia ter terminado o que queria no mundo demoníaco. Ulk convocou os reis demônios que estavam reunidos na Ilha do Caos. Terei que ir embora antes que eles descubram que os cofres estão vazios e comecem a chorar. Cedo ou tarde, na mente do rei demônio, uma turbulência emocional, como trovões e relâmpagos caóticos no céu do mundo demoníaco, se espalharia desenfreadamente. Enquanto Ulk estava com pressa para sair, uma mulher humana que foi forçada a trabalhar no canteiro de obras gritou para ele, você não é Shun Ulk. Ela era Liang Tsuyu, a líder feminina chinesa que estava no campo oposto contra Ulk no Cânion do Aventureiro. Já faz muito tempo, mas Liang Tsuyu reconheceu o Ulk. Como ela foi derrotada na batalha, ela mesma foi movida para este lugar pelo sistema. Ulk sorriu amargamente enquanto Liang Tsuyu o encarava com uma expressão cheia de ódio. Aquela mulher também ainda está viva. Ele não pretendia eliminar Liang Tsuyu nem causar problemas para ela naquele lugar. Ele e ela já estavam em níveis de status drasticamente diferentes, assim como a distância entre o céu e a terra. Ulk acenou com a mão para Liang Tsuyu. Trabalhe duro. Não relaxe. Kelk. Liang Tsuyu mordeu os lábios enquanto sua raiva fervia internamente. Ela se perguntou por que diabos esse humano estava conversando com as bruxas naquele lugar. Como ele era bonito, ela pensou que Lilith devia tê-lo favorecido. Se ela começasse a discutir com ele, ela sentia que seria atacada pelas bruxas. Ela estava com raiva, mas não teve escolha a não ser deixá-lo passar. Quando Liang Tsuyu desapareceu em uma esquina com uma carga nas costas, as bruxas começaram a tagarelar ao fundo, que diabos, ela conhece Azura. Não acho que eles sejam amigos muito próximos. Vamos perguntar àquela vadia depois. Temos que relatar tudo sobre Azura para Lilith. As bruxas estavam perseguindo e coletando dados sobre o Ulk há muito tempo. Eles estavam tentando descobrir quando, onde e o que ele estava fazendo por meio de sua rede de seguidores de culto.
Parecia que eles gostavam bastante dessa fofoca. O Wilk fez uma expressão desagradável enquanto as bruxas brincavam sobre o que tinham ouvido sobre ele. Vamos, Leifina. Essas bruxas parecem ser más influências. Sim, meu senhor. Nesse ponto, como Lemegeton estava completo, ele não tinha mais espaço para se preocupar com as bruxas. Pensando nas crises que se aproximavam, o Wilk apressou seus passos. Em Inosha, a cidade da magia e da engenharia. Assim que o Wilk chegou lá, ele procurou Helena. Eu selei todos os 72 reis demônios. Agora, eu vou te entregar o bracelete de Salomão. Ah, então você os enganou com sucesso. Ou eles obedeceram você voluntariamente. Acabei de negociar. Como resultado, seus cofres e recursos foram esvaziados. Helena riu quando Wilk contou as coisas que aconteceram no mundo dos demônios. Você é tão malvado. Quando você se tornar um Lorde Demônio mais tarde, realmente valerá a pena ver como você governa. Naquela época, farei de você uma bruxa da aniquilação oficial, então aguarde. O Wilk realmente gostava de intimidar Helena. Enquanto Helena perdia unilateralmente para o Wilk, Aris apareceu em seu jaleco e acenou com a mão. Azura Tio, a cavalaria automatizada produzida em massa está completa. Dê uma olhada. Ah, a produção já terminou. As instalações de alta tecnologia da Inosha excederam o senso comum em produtividade e engenhosidade. O Wilk se mudou para um espaço interno dentro de Neustein com seu grupo. Trituração. Trituração. Ao chegar ao destino, a primeira cavalaria automatizada produzida em massa, grupo da unidade Ishivarum reproduzida, estava se movendo lentamente e procurando. Leifina arregalou os olhos, surpresa. É como uma máquina humana, além de ser capaz de falar com cognição, comentou Leifina. Aris, com que nível de inteligência artificial eles estão equipados? O Wilk perguntou. Bem, é mais ou menos o nível de Katsi. Ainda assim, eles serão capazes de entender as ordens de seus donos, Aris respondeu. Embora fossem uma força magicamente projetada, eles eram mais inteligentes do que ele pensava. Como teste, o Wilk fez uma pergunta a um deles, Ishivar Unidade 1, quanto é 1 mais 1? 3. Reticências. Parecia que ainda havia alguns bugs a serem resolvidos antes que ele pudesse usá-los no mundo real. O Wilk suspirou ao ver a unidade 1 parada orgulhosamente. Capítulo 250 A Onda Demoníaca 3. O Wilk ordenou que Aris produzisse em massa uma pílula que pudesse curar os efeitos colaterais da fruta de Kellyfof. O custo não era mais um problema, pois ele roubou corretamente os cofres do demônio. No entanto, ele não queria desvalorizar a distribuição da pílula nem perder dinheiro com isso, então o Wilk estabeleceu um preço razoável. 1 prata por pílula deve ser o suficiente. Reticências. Ele baseou o preço no preço do mundo onde o Wilk viveu antes. No continente Eif, onde o conceito de direitos de patente não existia, era inédito vender um tratamento eficaz a preço de custo. Seu preço seria visto como um tremendo favor ao povo Eif. Distribuir o tratamento também seria um grande incômodo. Venda o máximo possível dessas pílulas. Devemos ser capazes de garantir um lucro razoável de distribuição, disse o Wilk a Erika. Tudo bem, ela respondeu. Erika, a colossal mercadora da cidade portuária livre de Landium, levantou seu vestido e fez uma educada reverência. Ela era uma pessoa que tinha conhecimento sobre boas ações, pois administrava um orfanato, Landium, com os lucros de seus enormes lucros e riqueza. Mesmo que ela não tenha obtido um grande lucro com essa transação, ela não achou que realizar essa distribuição fosse lamentável. Quando Erika saiu da sala, Fiona, a gerente do sistema Inosha, apareceu do nada e retransmitiu seu relatório. Rei heróico, parece que alguns dos 72 reis demônios que foram subjugados recentemente vieram até nós. Aspas reticências. Deixe-os entrar. Ele conseguia prever aproximadamente porque eles vinham visitá-lo. Eles provavelmente estavam planejando criticá-lo por roubar implacavelmente seus cofres e cofres há algum tempo. No entanto, nunca passou pela cabeça de Wilk que ele devolveria qualquer coisa que tivesse roubado. Eu sou um tirano demoníaco. Um monarca absoluto como o Sol Eterno. Era muito importante para ele domar os 72 reis demônios, pois um dia ele se tornaria o Lorde Demônio. Ele acreditava que seria muito mais eficiente que eles fizessem as coisas voluntariamente do que forçá-los a fazer alguma coisa. O Wilk decidiu ser rigoroso desde o começo porque planejava garantir a autonomia deles quando cumprisse seus planos. Azura, não importa o quão justificado você esteja em tomar os recursos de nossos territórios, você não deve tomar todos os recursos dos territórios. Clamou um rei demônio.
Não esperamos que você devolva tudo, mas, por favor, deixe-nos pelo menos metade ou até um terço, outro interrompeu. Como a terra do mundo demoníaco é infrutífera e infértil, é difícil para nós colher até mesmo uma única moeda de prata. Por favor, ouça nossas sinceras preocupações e seja magnânimo em sua decisão. Assim que os reis demônios entraram na sala, eles imploraram ao Ulk com pedidos. Eles fizeram isso de uma maneira como se fossem morrer em breve. O Ulk tossiu em seu punho fechado e falou com uma expressão severa: Arren. Acalme-se. Eu vou explicar. Por favor, fale. Eles responderam simultaneamente. Eu não peguei seus recursos para interesse próprio. Então, não desista e comece de novo. Estou esperançoso e confiante de que todos vocês conseguirão superar esse problema insignificante. Ah, Azura! Levamos tanto tempo para acumular esses recursos. Como você pode falar tão friamente? Por favor, não se afaste de nossas dificuldades. Por favor, apresente uma resolução adequada. Aigo! Os gritos descontentes e vergonhosamente abertos dos reis demônios só ficaram mais altos. O Ulk franziu a testa e gritou para eles: Vocês vão morrer de fome só porque seus cofres e cofres estão vazios. Se vocês querem tesouros de ouro e prata, trabalhem um pouco. O que você quer dizer? Um rei demônio perguntou perplexo. Ataque todas as ruínas no continente Eif, exceto as de nível épico. Eu lhe darei 60% do tesouro que você encontrar dentro das ruínas que atacou, o Ulk respondeu. Ainda havia inúmeras ruínas intocadas no continente Eif. Ouvindo as palavras de Ulk, os reis demônios abaixaram suas cabeças em aparente derrota e continuaram a desabafar suas frustrações. Ah, isso é tão injusto, Azura. Porque só conseguimos ficar com 60% dos tesouros das ruínas que nós mesmos atacamos. Um imposto de 40% é muito, Azura. Já que estamos fazendo todo o trabalho de campo, pelo menos 80% não seria justo. Certamente foi injusto pedir 40% da receita total sem fazer nenhum trabalho. No entanto, o Ulk não recuou e reforçou sua postura. Vocês sabem quanto dinheiro precisamos para operar nessa era caótica. Se eu pudesse, eu pegaria 90% e garantiria apenas 10%, mas eu aumentei para 60% porque vocês todos estão dizendo que estão em péssimas condições financeiras. Se vocês continuarem reclamando, eu vou diminuir a porcentagem de distribuição, o Ulk disse severamente. Os reis demônios olharam para o Ulk, que estava sentado em um trono, com expressões perplexas. Quando a sala ficou em silêncio, o Ulk continuou a falar com uma expressão satisfeita. Então, já que não há mais objeções, considerarei o assunto resolvido. Não falaremos mais sobre esse assunto. A Azura, sobre o projeto de engenharia civil de larga escala que você mencionou na Ilha do Caos. Sim, há algo errado? Na lista de pessoas que deveriam construir o projeto de larga escala, nossos nomes também foram incluídos. Isso está correto? Foi um erro. Não importa o que aconteça, somos monarcas no mundo demoníaco. O trabalho de engenharia civil não progrediria melhor se fosse liderado pelos monarcas demoníacos. Bem, isso é. Os lordes demônios estão insatisfeitos porque meu nome não estava na lista. Se alguém pensa assim, venha para a frente, o Ulk disse com entusiasmo. O interior da sala ficou em silêncio mais uma vez. Ninguém queria censurar e argumentar contra o estranho argumento lógico de Ulk. O Ulk tossiu alto com força e levantou o dedo em direção à porta. Se você não tem mais nada a dizer, volte. Estou ocupado. Os reis demônios deixaram a sala de reunião sem dizer mais nada. Leifina, que viu todo esse fiasco, disse ao Ulk: Mestre, parece que haverá uma reação severa dessa discussão. Acho que você já deu chicotadas o suficiente, então não deveria pelo menos balançar algumas cenouras. Essa é uma boa ideia, disse o Ulk depois de pensar um pouco sobre suas palavras. Depois que essas obras de engenharia civil terminassem, não seria uma má ideia dar-lhes uma semana de folga. Ele era um tirano que fazia seus súditos trabalharem duro dia e noite por meses a fio, apenas para dar-lhes uma semana de folga. Este era Shun Ulk. Como está o progresso em parar o Flood? O Ulk perguntou. O dia certo para entrar na Arca do Conhecimento ainda não chegou. Por favor, espere um pouco mais, respondeu Helena. Como linhagem direta de Salomão, Ibn Ruzud tinha permissão para entrar na Arca do Conhecimento, mas apenas na noite de lua cheia de cada mês. Ao ouvir a explicação de Helena, o Ulk franziu a testa. Por que é tão complicado? Ele perguntou. Como eu poderia saber? É assim que o sistema é configurado, então não me culpe, ela brincou. Helena também estava muito frustrada.
Ela sabia que se o grande dilúvio ocorresse antes do próximo nascer da lua cheia, todos eles estariam desamparados. O Wilk decidiu manter essa possibilidade em mente. Eu deveria fazer uma arca enorme. Inosha, a cidade da magia e da engenharia, estava localizada na Ilha Celestial, então estaria segura mesmo se o grande dilúvio ocorresse. Então, ele estava considerando se deveria dar uma ordem para que seus principais talentos se reunissem em Inosha e construíssem uma arca para sua própria sobrevivência. É claro que eles não seriam capazes de construir um navio grande o suficiente para transportar todas as pessoas que viviam no continente, então a perda de vidas era inevitável. Não, isso não é uma boa ideia. Em primeiro lugar, prevenir o dilúvio em si foi a abordagem correta e mais eficiente. Helena suspirou enquanto Wilk continuava pensando. Ufa, não importa o quanto eu pense sobre isso, é impossível salvar todo mundo do iminente grande dilúvio. Fora todos se mudarem para outra dimensão juntos. Ouvi dizer que alguns livros de magia na Arca do Conhecimento descrevem como mover as pessoas para outra dimensão, perguntou Wilk, interrompendo-a no meio da frase. Isso não é algo que qualquer um pode fazer. Então, é inútil considerar, ela explicou rapidamente. Se a enchente ocorreria antes ou depois da próxima lua cheia era uma questão de pura sorte. Portanto, foi um uso mais desejável e mais eficaz do tempo concluir a busca épica das crônicas de Neg Hammadi durante essa calmaria. Depois de ouvir o conselho de Helena, Wilk assentiu. Certo, parece certo. De qualquer forma, não há mais nada que possamos fazer sobre essa catástrofe iminente. Você trouxe algumas pedras de alma das ruínas na Ilha do Norte. Já que você tem isso, pode restaurar as crônicas de Neg Hammadi agora. Foi o último dos 3 documentos antigos que ele teve que restaurar. Para restaurar o Neg Hammadi, Wilk teve que invocar as deusas da fortuna com as pedras da alma. Wilk injetou seu mana nas pedras da alma enquanto estava sentado cara a cara com Helena em seu escritório. Saatiu. Chamas azuis saíram das pedras da alma e, logo, os arredores foram cobertos por clarões brancos. Quem me chamou? Uma voz de mulher ecoou no ar. Wilk sabia quem ela era. A deusa responsável pelo passado, Cloto. Ela se lembrou de todos os nomes dos Enherjars perdidos que foram registrados no Neg Hammadi. Meu nome é Shun Wilk. Eu chamei você para restaurar as crônicas de Neg Hammadi. Colchete que abre reticências. Ah, então é você. Você já deve saber o processo, então devo lembrar todos os nomes da lista. Cloto se lembrou de Wilk da última vez que o viu, antes de seu retorno a este mundo. Wilk assentiu e pegou um dispositivo de gravação desenvolvido por Aris. Fale, liste-os. Estou pronto. Então, eu vou começar. Cloto listou inúmeros nomes sem parar. Depois de muito tempo. É só isso? Sim, bom trabalho. Mas você não escreveu os nomes. Parece que você pode me ver da margem do lago Urdarbrun. Já que vou te encontrar em breve, não deveria investigar até certo ponto. Cloto era uma deusa alegre. No entanto, Wilk não acreditou nem um pouco nas palavras dela. As 3 deusas do destino não me contaram nada sobre minhas vidas passadas. Além disso, originalmente, Leifina também era a deusa do destino. Era estranho que uma única posição no passado fosse dividida em 3 identidades diferentes. Wilk pensou que isso se devia às consequências do fracasso do plano Odisseia. Como o sistema foi um pouco prejudicado devido ao código irregular, é possível. Deusa do passado, Cloto. Deusa do presente, Láquesis. Deusa do futuro, Atropos. As 3 pareciam ser irmãs. Da última vez, ele não sabia de nada, então ele simplesmente passou por esta divisão, mas desta vez, ele jurou que definitivamente descobriria seus segredos. Beber do poço de Urdarbrun traria de volta as memórias de sua vida passada, então, se lhe contassem uma mentira, ele não seria facilmente enganado. Wilk tocou o dispositivo de gravação e começou a restaurar as crônicas de Neg Hammadi com Helena. Vejo muitos nomes familiares. Claro, há muitos nomes que não reconheço também, Helena comentou de lado. A história não se lembra de todos os heróis, murmurou Wilk. Assim como nem todos puderam se tornar heróis, nem todos os heróis puderam deixar seu nome na história. O mundo humano é sempre sombrio e frio. As crônicas de Neg Hammadi registraram os segredos dos deuses. Da arma Godslayer, Epion, aos fins destinados dos deuses. Havia muitas coisas escritas nas crônicas, mas esta busca épica era sobre os Enherjar. Depois do trabalho de restauração, tenho que ir para o céu e lutar contra um dos Enherjars. Heróis que fizeram grandes nomes no passado.
A pressão para lutar e vencer pessoas como Reinhard, o melhor paladino que o Ulk já conheceu, ainda era considerável. Suas estatísticas atuais eram maiores que as de sua vida anterior. Seu equipamento também não era inferior, mas lutar e derrotar um Einherjar não foi nada fácil ou simples. Helena riu quando Ulk revelou suas preocupações. Hahaha, você está nervoso? Diga-me, com qual Einherjar você lutou da última vez? Ela perguntou. Pentesileia. Ela era uma guerreira bárbara amazônica, ele respondeu. Certamente, ela era uma personagem que poderia ser chamada de heroína, mas não se comparava ao atual Ulk. Claro, ele lutou com ela noite e dia por 2 dias seguidos naquela época. Somente depois de uma longa e árdua batalha ele conseguiu derrotá-la. Com quem ele seria pareado dessa vez? Sentindo antecipação e ansiedade, Ulk terminou de escrever a última carta.